Livro de Provérbios 16, 1-6. Se aí na tua casa você sentir de ficar em pé até a leitura da palavra, após a leitura você pode sentar também. Vamos reverenciar a santa palavra de Deus, né, amados? Glória a Deus. Provérbios 16. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor é a resposta da boca. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Só até aqui. Amém. Glória a Deus. O Senhor Deus deu a Salomão, filho do rei Davi, uma grande oportunidade. Sendo ele ainda jovem, nascido de... Vejam como Deus trabalha umas coisas meio que nós não entendemos, não é? Davi, seu pai rei, os irmãos terem uma ideia, como Deus cria caminhos que nós não conhecemos. Davi era rei, se interessou pela mulher de Urias, colocou-o diante de uma batalha, morreu. Deus deu a ele foi, tomou a mulher Betsabá, se não me engano, por esposa, constituiu um filho, mas o Senhor disse que aquele filho não seria dele. Foi um dos preços caros que Davi pagou por ter feito aquele crime tão grave. Mas o Senhor não deixou de amar Davi, irmãos. O Senhor apenas cumpriu a sua palavra, que a sua espada passaria pela sua casa e ele teria que aguentar. Lá na frente ele teve alguns filhos, dentre eles Absalão, que nós conhecemos a história, mas enfim. Mas precisou fugir do filho. Todavia, irmãos, o Senhor sabia que em Davi tinha um coração segundo a vontade de Deus, diz a palavra. Por mais que Davi fizesse algo errado, algo que aos olhos de Deus seria abominável, mas o Senhor amou a Davi, e Davi amou ao Senhor. E o Senhor deu a Davi este filho chamado Salomão, um homem que, quando precisou assumir o reinado, ele teve a oportunidade de pedir para Deus dinheiro, mais poder, mais glória, mais fama, mas ele foi tão sábio na sua oração, ele pediu a Deus entendimento e sabedoria para poder entrar e sair no meio do povo de Deus. Ele foi tão sábio que quando ele pediu isso, Deus concedeu a ele. Mas se o homem e se a mulher tiver entendimento e tiver sabedoria e saber entrar e sair no meio da humanidade, automaticamente o Senhor vai dar a ele riquezas, vai dar a ele poder, vai dar a ele umas boas condições. Por quê? O homem que é sábio, amados, ele sabe administrar bem os seus negócios, ele sabe administrar bem as suas finanças, sabe administrar bem a sua vida, e ele sabe entrar e sair sem causar atritos com as pessoas. Ele é diplomático. Onde tem guerra, ele leva paz. Onde tem contenda, ele leva uma palavra de bênção, de libertação. Esse é o homem sábio, glória a Deus. E o Senhor deu a ele de escrever, compor muitos provérbios, deu a ele de compor muitos cânticos, 3.000 cânticos e 5.000 provérbios, salvo engano, ou vice-versa. Mas ele escrevia demais, Salomão, e Deus dava a ele inspiração. E nesta parte que nós estamos lendo aqui, o Senhor deu de ele dizer assim: do homem são as preparações do coração, mas de Deus vem a resposta da boca. Glória ao nome do Senhor. Glória ao Deus que nos manda esta palavra. Você se prepara, desenha, projeta, mas você esqueceu que é dele que vem a resposta final. O homem decreta a morte, o homem decreta a falência,
O homem decreta separação. O homem decreta que não quer mais, que vai comprar, que vai vender, que vai abrir, que vai fechar. O homem decreta várias coisas. O homem desenha várias coisas. Mas irmãos e também irmãs, se a última palavra não for do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nada vai acontecer. Glória ao nome do Senhor. Então dá um glória a Deus nesta tarde, dá um glória a Deus por esta palavra, dá um glória a Deus nesta manhã, se você estiver ouvindo a palavra de manhã, dá um glória a Deus nesta tarde, se você estiver ouvindo a palavra agora à tarde, dá um glória a Deus à noite e até mesmo na madrugada, porque a minha palavra ela se renova a cada dia. Você desenhou muitas coisas, conjecturou muitas coisas, muitos planos, aleluia. Você pensou que a tua sabedoria ia te ajudar, você pensou que a tua inteligência ia te ajudar, você pensou que o teu diploma ia te ajudar, glória a Deus nas alturas, mas olha, dá um passinho para trás por esta palavra e entenda que se você não colocar Deus na tua frente, nada vai acontecer. O teu estudo não vai te ajudar, o teu amigo influente não vai te ajudar, o prefeito não vai te ajudar, o juiz não vai te ajudar, aleluia, ninguém, nem o teu melhor amigo vai te ajudar. Sabe por quê? Porque a última palavra vem daqui, ó. Se Deus te disser que acontecerá, o mundo inteiro pode dizer que não, porque Deus falou, está falado. Pode ser daqui de trás de uma tribuna, pode ser atrás, aleluia, da boca de um menino, de uma menina, de uma senhora idosa. Pode ser que a tua resposta venha da boca de alguém que nem conhece o Senhor. Não menospreze as bocas de Deus. Deus usa de quem Ele quer. Não espere a tua resposta vir da boca de um ungido de Deus. Não espere a tua resposta vir da boca de um ancião, de um cooperador, de um irmão que tem o dom de Deus, de um profeta. Não espere a tua resposta vir da boca de um pastor, de um bispo, de um cardeal, de um padre. Não espere a tua resposta vir da boca de uma entidade, aleluia. Sabe por que Deus vai confundir os sábios, vai confundir os, aleluia, os grandes, vai confundir os que se acham, para mostrar que os pequeninos, aleluia, tem mais vez diante de Deus. Para aquele que ninguém dá nada, é desse que Deus vai tirar uma palavra pura, genuína e a tua libertação. Deus confunde os sábios entendidos e deu aos pequenos sabedoria. Deus tirou tudo, diz a palavra que Deus dá, aleluia, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então aproveita, olha do teu lado se tem algum humilde, aleluia, quem sabe a tua resposta virá da boca de um mendigo, quando você der a ele um alimento, aleluia, não dê dinheiro, dê alimento, seja sábio, ajuda, mas ajuda com sabedoria, aleluia, porque Deus vai colocar na boca de quem você menos espera, quem sabe através de um cantar de um pássaro, quem sabe através de um barulho de uma árvore, quem sabe no raiar do sol, quem sabe a tua resposta estará no brilhar da lua, das estrelas. Quem sabe você vai parar diante de um rio, de uma cachoeira, e no barulho das águas Deus falará com a tua alma e responderá ao teu pedido. Quem sabe, aleluia, Deus não te falará através de uma música mundana, através de um cantor gospel, através de um cantor que você diz, não, tu que não for do meu inário eu não aceito, o que não for da minha harpa eu não aceito. Caia toda a sabedoria humana nessa tarde, nesse dia, e por essa palavra, e seja colocada em ti a certeza, Deus fala como Ele quer, e se usa de quem Ele quer também, amados. O Senhor sustentou Elias usando de corvos. O Senhor falou para Balaque e Balaão usando de uma jumenta. O Senhor faz o que Ele quer. Eu já contei isso para alguns irmãos. Um dia eu estava na minha chácara, trabalhando, um sol escaldante, desanimado, entregue a toda sorte de tristeza, de desânimo, de questionamentos. De um lado, numa chácara, um barulho, um calor, pensa no calor, devia estar mais de 30 graus. De um lado, uma chácara tocando funk,
do lado de outra chácara, tocando sertanejo. E eu ali no meio, trabalhando com carrinho de mão, e música vai, música vem, eu lá reclamando, lamentando. Um dado momento eu ouvi uma música diferente, uma melodia diferente, mas estava vindo de cantores sertanejos, conhecidos até. Eu pensei, ué, que estranho. Mas continuei meu trabalho, não dei ouvidos, tocou várias músicas sertanejas novamente. Depois, eu ouvi de novo aquela melodia, eu falei, meu Deus, que estranho, mas eu ainda não parei, irmãos, a gente é muito teimoso, sabe por quê? Nós fazemos seleção, nós escolhemos o pregador, nós escolhemos a palavra, nós escolhemos o tipo de palavra, se for palavra de preensão, nós aceitamos, se for palavra de doutrina, a gente não quer, se for um puxão de orelha, você não aceita, enquanto você não aceitar a vontade de Deus na tua vida, enquanto você não aceitar o que Deus quer falar com você, nem sempre é o que você precisa, aleluia, e se a fonte que Deus quer usar para falar com você, nem sempre é a que você escolheu. Se você deixar Deus escolher a palavra que você precisa ouvir, seja ela, aleluia, macia, mansa, ou seja ela uma grande repreensão, aleluia, se Deus quiser usar de quem Ele quiser para falar com você, e você não escolher pregador, não escolher vaso, não escolher a forma, Deus falará contigo até em sonho, Deus falará contigo através de qualquer situação, Deus cria meios para falar contigo, mas Ele vai falar contigo. Então, irmãos, eu estava ali, de repente, eu estava mais próximo daquele muro. Daí, glória a Deus, tocou mais uma vez, parecia que toda vez que eu passava por perto, aquela música repetia. E eu parei, irmãos, e daí sim eu comecei a entender, eu parei, e eu ouvi uma música que começava a dizer assim, tá chorando por quê? Se você tem um Deus que cuida de você, aleluia, Ele sabe de tudo que você está passando. Eu entendi na hora, irmão, parei, larguei tudo, aleluia, corri para o muro e comecei a gravar, glória a Deus. Enquanto eu gravava, aqueles cantores sertanejos cantavam e Deus visitava a minha alma. Mas aleluia, mas para completar, irmãos, se vocês ouvirem a gravação, tem os cantores sertanejos tocando, cantando, e do lado de fora tem os passarinhos ajudando ele a cantar. Foi uma cantoria que só, e eu ali chorando, Deus visitando a minha alma e dizendo para mim, não chores, quem cuida de você não dorme, aleluia, levanta, tem muita gente que te ama. E eu me sentia desprezado, sozinho, aleluia, mas naquela tarde, aquela música, tá chorando porque Deus visitou a minha alma. Então não escolhe forma para Deus visitar a tua alma. Deus tem os caminhos e Ele sabe, qualquer melodia, de qualquer forma, de qualquer horário, de qualquer maneira, Deus falará com o seu povo. Aleluia, seja sábio, receba a sabedoria de Deus por esta palavra, tenha sabedoria e entendam que a vontade de Deus é soberana sobre minha vida e sobre a tua vida. Não entenda, não ouça a voz do homem, ouça a voz de Deus. Bateu o decreto que não se esqueça que a última palavra vem daqui. Se Ele disser que sim, o mundo disse não, mas Deus falou sim, espere em Deus. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. O Senhor está pesando, não adianta você se achar, aleluia, merecedor. Deus está vendo se você é merecedor ou não. Se faça merecedor, se faça digno, busque pela tua vitória. Não espera, não se glorie, não se diga eu tenho merecimento. Não, é a misericórdia de Deus, sem ela você não alcança nada. Aleluia, confia no Senhor nas tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Confia no Senhor a tua vida, aleluia, deixa essa tribulação que ela vai passar, teu pensamento, a tua mente, o Senhor vai colocar no devido lugar novamente. Pode ser que a tua mente está toda deturpada, distraída, aleluia, desesperada, angustiada, mas confia no Senhor, põe a palavra sobre todas as coisas da tua vida, porque o Senhor colocou a tua palavra acima do seu próprio nome. Ele velará em cumprir a sua palavra. Vele apenas em ser o servo de verdade, e a tua mente aplica-te nas coisas de Deus. Deus vai acalmar tua mente, aquietar teu coração, e você vai voltar a pensar normal, vai pensar bem, e Deus vai cumprir os desejos do teu caminho, do teu coração. Continua desenhando teus sonhos, continua desenhando o seu futuro, continua desenhando aquilo que você quer, continua escrevendo no teu livro de sonhos, mas não esqueça que a última palavra vem do justo juiz. Ele vai dizer, esse eu vou te dar, esse eu não vou te dar, esse eu vou cumprir e esse não, e o que Ele te der, glorifica, e o que Ele não te der, glorifica também, não reclama, não era para ser teu.
é a palavra, guardemos nossos corações, Deus seja louvado. Amém. Nós vamos agora agradecer a Deus em santa comunhão, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bendito o nome do Senhor. Rei de toda glória, glória o nome da tua majestade, Jesus. Ali, calamana. Ramoner quereriando l'oliere, ricontelemaia, Jesus, glória a Deus, santo e santificado seja o teu nome, eterno Deus e bom Pai celestial, no nome de Jesus Cristo, de joelhos prostrados, mais uma vez estamos na tua presença, agora te agradecendo, Senhor, por mais este dia de vida, por esta boa oportunidade de nós estarmos na tua presença, Senhor, te servindo com a maior alegria da nossa alma. É verdade que estamos cheios de provas, cheios de lutas, cheios de dificuldade, mas nada disso nos impediu, Senhor, de parar uns minutinhos dos nossos afazeres para ouvir a tua santa e fiel palavra, cantar alguns hinos e orar, aleluia. Sabemos que só vamos vencer com o poder da tua palavra, com oração e com jejum, aleluia, o teu nome, Senhor eterno, e com vigilância. Te agradecemos porque nesta tarde tu mandou a tua palavra nos orientando sobre os teus caminhos, sobre a tua vontade, sobre os nossos planos, sobre os nossos desejos e sobre as tuas confirmações. Tu mandou a tua palavra falando sobre as formas que tu fala conosco, nesta tarde, nesse dia, nesta noite, nesta madrugada, tu usou da tua palavra, de um humilde servo, para expressar a tua palavra para os confins da terra, mas fora daqui, fora da tua presença, tu usarás dos 4 elementos da natureza, do sol, da lua, do fogo, e da terra e do ar, Senhor eterno, e tu falarás, Senhor eterno, conosco a partir daquilo que tu quiser. Dá-nos a graça de entender e sermos humildes para parar no momento que sentimos que tu está falando e abraçarmos a nossa vitória. Te damos graças por tudo, Senhor. Leva o teu servo em paz, teus filhos em paz, fica com cada um nos seus lares, derrama paz nos lares do país, Senhor, dos lares do mundo, pelo amor do teu nome. Graças te damos por tudo, em nome de Jesus teu Filho, bendito eternamente. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória ao Senhor. Glória, glória, glória a Deus. Sim, Jesus. Glória ao teu nome. Deus seja sempre louvado. Amém. Aleluia.